Nosso Senhor e nosso Pai amado, Deus eterno e todo-poderoso, te agradecemos mais uma vez porque o Senhor nos reuniu para estudarmos a Tua Palavra. Pedimos que Teu Santo Espírito esteja conosco, que Ele abra nossa mente, o nosso coração, que o Senhor afaste daqui toda distração, todo espírito maligno, que somente Teus santos anjos e Teu Santo Espírito estejam conosco. Pedimos a Tua bênção em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá. Sobre as coisas do último estudo, ficou alguma dúvida depois da revisão, Carmen? Ou tá tudo certo? Certo. Tudo certo? Beleza. Eu vou fazer uma recapitulação rápida aqui e aí a gente pega da onde a gente parou. É que esse tema aqui, esse começo é bem importante para o que a gente vai ver agora. Então a gente começou falando sobre o Apocalipse 14, versos 6 e 7. Isso aqui é conhecido como a primeira mensagem angélica. São 3 mensagens muito importantes para o tempo do fim. A primeira mensagem diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação e tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Nós estávamos falando sobre isso. A palavra que aparece aqui para anjo é a palavra grega angelos, que é essa palavrinha aqui, que pode significar tanto um anjo, ser celestial, como um mensageiro. Poderia ser um profeta, poderia ser uma pessoa, poderia ser um povo, um mensageiro humano. A gente tem que entender, primeiramente, se isso aqui é um angelos, ser celestial, ou angelos, ser humano. E a gente consegue diferenciar pelo fato de que ele prega o evangelho. A missão de pregar o evangelho é a missão que Deus deu aos homens. A gente nunca vai ver na Bíblia um anjo pregando o evangelho. O anjo pode trazer uma revelação, pode trazer uma mensagem, mas a pregação, ela sempre é humana, né? Sempre é de homens para homens. E Deus escolheu isso para fortalecer a nossa fé mesmo também. Fortalecer o nosso entendimento, né? Porque quanto mais a gente prega para as outras pessoas, mais a gente tem que ter conhecimento primeiro para a gente, para depois passar para os outros. E a gente vai se aperfeiçoando, vai se engrandecendo no conhecimento, na comunhão com Deus. E essa questão de pregar, ela ajuda tanto para a pessoa que está recebendo a mensagem, quanto para a pessoa que está passando a mensagem. Então a gente consegue entender que ele é um mensageiro humano. Voando pelo meio do céu é a mesma ideia dos animais de Daniel 7, que a gente ainda vai estudar, que alguns animais têm asas, que simboliza velocidade. Por exemplo, o leopardo com 4 asas e 4 cabeças que aparece em Daniel 7, ele é descrito dessa forma porque ele conquistava os reinos com muita velocidade, ele voava, ele vinha muito rápido. E aqui é a mesma ideia, o anjo voando pelo meio do céu, ele está voando porque ele tem pressa. Ele tem essa mensagem urgente para ser pregada para o mundo antes da volta de Jesus, e ele está com muita pressa porque o tempo está se esgotando, o tempo está chegando no fim. O fato dele falar em grande voz significa que todas as pessoas devem ouvir. E será pregado o evangelho do reino a todas as nações, e então virá o fim. Então ele está preparando, esse ângelos está preparando o mundo para o fim. O tema que a gente está estudando é o do evangelho eterno. Evangelho significa boas novas de salvação. Eterno é algo que não tem começo e não tem fim. É o eterno igual ao eterno do próprio Deus. Nosso Deus é um Deus eterno. Ele não tem começo e não tem fim. Ele sempre existiu e ele sempre vai existir e sempre igual. Eterno tem essa ideia também de, né, não varia, né? Não se modifica, ele é sempre igual. A gente começou sobre o ministério de Jesus. Jesus, ele tinha a data certa para nascer, para ser batizado, para começar o ministério dele, para pregar durante aqueles 3 anos e meio, morrer na cruz. Ele sabia tudo como ia acontecer, ele sabia o tempo de todas as coisas, ele sabia da pressa que ele tinha, da importância de tudo que ele estava fazendo. Então, a primeira coisa que ele faz no início do ministério dele em si, né? Ele é batizado, ele vai para o deserto para poder se preparar, ele é tentado durante 40 dias, depois ele sai do deserto, e a primeira coisa que ele vai falar para as pessoas é: arrependei-vos e crede no evangelho. Por quê? Porque o evangelho que ele prega é o evangelho eterno. Vocês estavam perdidos, agora eu estou oferecendo para vocês salvação. Mas vocês precisam ter arrependimento, precisam ter mudança de vida, precisam ter conversão para poder receber essas bênçãos que eu estou oferecendo de graça. A gente começou vários questionamentos sobre essa mensagem de salvação. Então, Deus, ele oferece para a gente salvação do quê? Ele oferece a gente salvação do pecado e da morte.
Porque a partir do momento que nós pecamos, nós passamos a ser merecedores da morte. A alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. Então nós pecamos, nós merecemos a morte. Qual é o evangelho eterno que ele está oferecendo? Vocês mereciam a morte, vocês ainda merecem, mas vocês podem ser tornados justos, vocês podem ser justificados. Vocês podem receber vida eterna, a salvação, em vez da morte. E aí a gente vai entrando em vários questionamentos, né? A questão do... O pecado causa a morte, mas o que é pecado? Pecado é tudo que é contrário à lei de Deus. Aí muitos vão dizer, mas a lei de Deus foi abolida. Se a lei de Deus foi abolida, não existe mais pecado no mundo, então. Porque o pecado, ele só ocorre quando a gente transgride a lei, quando a gente quebra a lei de Deus. Depois a gente começou a pensar, quem precisa de salvação? Nós vimos que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Então, todos os homens precisam de salvação. Quem que é o único que pode salvar a gente? O único que morreu no nosso lugar, o único que viveu uma vida perfeita, só Jesus. Não existe nenhum outro nome dado entre os nomes pelo qual importa que sejamos salvos. E nós vimos vários textos falando sobre isso. Depois, o questionamento foi, o que nós precisamos para a nossa salvação? Muita gente vai dizer, fala que crê em Jesus e batizou, está salvo para sempre. Frequenta a igreja e você está salvo para sempre. Não é assim que funciona. A gente tem muitas coisas que dependem ser feitas para a nossa salvação. Então, a gente tem que ter em mente que a regra é o quê? Crer em Jesus, ser batizado, mas isso envolve também que a gente tenha conversão, que a gente tenha arrependimento, que a gente tenha confissão dos nossos pecados, que a gente tenha uma comunhão com Deus, oração. É uma lista extensa, né, de coisas que nós precisamos, né? Nós precisamos abrir mão do nosso próprio eu, das nossas próprias vontades para fazer a vontade de Deus. Então aqui tem vários textos, vocês podem olhar depois, né? Jesus ele fala, eu não vim chamar os justos, não tem justo, todos são pecadores, então ele quer que todos se arrependam. Nós precisamos de uma lista extensa de coisas que nós precisamos, né? Mas a regra geral, se a gente for pensar, o resumo seria crer. Se eu creio, eu faço o resto das coisas, né? A partir do momento que eu creio que é verdade, se eu creio de verdade que aquilo é real, que é isso que eu preciso, a gente vai fazer o esforço grande para poder seguir. Lembrando que Tiago fala, né? Você crê que Deus é um só, ainda bem que você faz isso, porque até os demônios creem e tremem, mas os demônios não vão ter salvação. Crer no sentido simplesmente de acreditar em Deus não significa nada nesse aspecto, né? Então, a gente chegou ao segundo ponto. Se esse anjo precisa pregar com urgência que há um evangelho eterno e essa é a única forma de salvação, essa é a única forma que Deus pode resgatar a gente do pecado e do salário do pecado, que é a morte. Se existe o verdadeiro que precisa ser pregado antes que venha o fim, é porque existem vários falsos evangelhos. E existem milhares de falsos evangelhos. Várias e várias versões de como nós podemos ser salvos. Muitas coisas que a Bíblia nunca disse. Muitas coisas da Bíblia tiradas de contexto. E a verdadeira forma, como Jesus ensinou lá atrás, se perdeu no nosso mundo de hoje. E precisa ser restaurada antes da volta de Jesus. Os falsos evangelhos, nós conversamos que começaram no céu. O diabo, em Apocalipse 12, com a mentira, ele enganou os anjos. E depois disso, né, ele fez a rebelião lá no céu. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Ele queria ser igual àquele que é igual a Deus. Ele queria ser igual a Jesus. E assim começou o engano dele. Depois, no Jardim do Éden, ele fala para Eva, vocês não vão morrer. A imortalidade da alma, a questão de que você pode desobedecer a Deus e continuar vivendo, que é uma mentira. A primeira mentira contada aqui na Terra. E ele ainda fala para ela, se vocês comerem do fruto, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Do mesmo jeito que ele no céu quis ser como Deus, ele falou para Adão e Eva que eles poderiam ser como Deus. Mais especificamente para Eva, né? E assim ele começa... Aqui ocorre a queda da humanidade. Paulo fala sobre, mesmo se descer o anjo do céu, que pregar diferente do que a Bíblia prega, de pregar diferente do que os apóstolos pregaram e do que Jesus pregou, se afastem ou sejam condenados, ou sejam malditos, né? Sejam anátemas. E, infelizmente, a maioria das pessoas hoje prefere escutar os falsos evangelhos porque eles são mais fáceis, eles são mais agradáveis, eles não exigem mudança de vida. Venha como você está e permaneça como você está, que está tudo bem, Deus aceita todas as coisas. E é isso que vai, infelizmente, levar muitas pessoas para a perdição.
porque as pessoas pensam que servir a Deus é se sentir bem, é fazer o que é agradável para elas. Mas a gente tem que se preocupar no que é agradável para Deus. Caim e Abel, um fez o que Deus pediu, o outro não. Um foi aceito, o outro não. Adab e Abiú, vamos pegar a arca aqui, ela tá caindo, vou dar um jeitinho aqui, vou segurar. Não era o que Deus tinha mandado, acabou ali fulminados. O fogo estranho, todas aquelas coisas que aconteceram lá, de exemplos de pessoas que contrariavam a vontade de Deus. De pegar a arca foi outra pessoa. A WB foi do fogo estranho, né? Foi só do fogo Eu misturei. A Bruna veio me corrigir aqui. Teve o da arca também. Então, assim, existem muitos exemplos na Bíblia de pessoas que fizeram o que elas queriam fazer e não era a vontade de Deus, e a gente viu o destino que elas tiveram. Então, a gente tem que se preocupar em não fazer como aqui o que Jesus repreende os escribas e fariseus. Eles se preocupavam muito com as tradições, eles se preocupavam muito com o que a igreja dizia, né? Como o que os fariseus, os saduceus, os sacerdotes diziam, a tradição que eles colocavam acima da própria verdade, a própria palavra de Deus. E Jesus chamava eles de hipócritas, né? Vocês com os lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim. Vocês me adoram em vão, porque vocês ensinam doutrinas que são preceitos de homens. Se a gente for olhar, eu acho que é Ezequiel 8, se eu não me engano é Ezequiel 8, que vai contar da visão que Deus leva Ezequiel para o templo, onde as pessoas deviam estar adorando a Deus de verdade, os sacerdotes, inclusive, adorando outros deuses, estátuas e pinturas, adorando o sol, fazendo coisas abomináveis a Deus. E Deus fala assim, está vendo o que eles estão fazendo lá, Ezequiel? As coisas que eles fazem que me afasta do meu santuário? Ou seja, Deus estava vendo tudo, porque Deus sabe de todas as coisas. Mas como aquelas pessoas estavam cultuando Deus de forma errada, Deus estava se afastando daquele lugar. Assim acontece nas nossas vidas agora. Se nós não estivermos fazendo a vontade de Deus como Deus pediu, Ele vai se afastando. As igrejas, na nossa casa, na nossa vida, tudo. Então a gente tem que estar preocupado em seguir não as doutrinas humanas, nem as explicações humanas, mas as doutrinas de Deus, as doutrinas bíblicas. E o maior intuito desses nossos estudos é isso. Assim, tudo que eu quero é o que a Carmen falou, sabe? Eu faço o estudo, depois eu vou conferir texto por texto. É isso, sabe? Porque se vocês tomarem como verdade o que eu estou falando, vocês podem cair no mesmo erro. Então, assim, a gente tem que estar muito preocupado em ver o que Deus quer. Eu estou mostrando para vocês a ideia, o que eu acredito ser verdade. Mas vocês têm que conferir, vocês têm que analisar, vocês têm que pesar, vocês têm que pensar se faz sentido, se tem lógica, se tem base bíblica, que isso é o mais importante de tudo. A gente viu que Daniel fala sobre o chifre pequeno, que é o anticristo, que ele ia mudar as leis de Deus, que ele ia deitar a verdade por terra e prosperar. E foi justamente o que aconteceu. Hoje existem mais de 40 mil religiões cristãs, cada uma seguindo uma coisa de um jeito diferente, e uma Bíblia só. Várias formas de salvação, várias formas de falar que está seguindo Deus, várias interpretações diferentes de coisas de um texto só, às vezes interpretações sem base bíblica nenhuma. A gente até falou sobre isso no outro estudo, né? Imortalidade da alma. Não tem base bíblica nenhuma e todo mundo repete como sendo verdade. Inferno e tormento eterno. As pessoas repetem isso sem entender o que acontece. A gente discutiu bastante sobre isso, né? Se você for perguntar para a maioria das pessoas, nós temos uma alma? As pessoas vão dizer, nós temos uma alma. Mas onde fala isso em Gênesis? Corpo, que é o pó da terra, mais o fôlego de vida, igual alma vivente. A união dos dois formam uma alma. A alma é um sinônimo de vida, ser humano, pessoa. Mas todo mundo ensina que nós temos uma alma, que nós temos um espírito. Então essas ideias que não têm base bíblica nenhuma são repetidas como sendo verdades absolutas, né? A gente pega também a questão de judeus e gentios. Existem regras que eram para o povo judeu. É só eles que tinham que seguir essas regras aqui. Porque eles eram o povo judeu. Agora a gente é o tempo da graça. A gente não tem que seguir as mesmas regras. Se o povo judeu era o povo de Deus e Deus estabelecia regras para aquele povo, faz sentido hoje o evangelho que era deles passar para a gente e a gente não ter as mesmas regras? Não ter que seguir, obedecer as mesmas coisas? Existem pequenas diferenças, porque existem leis que já se cumpriram completamente. As leis cerimoniais, muitas delas já se cumpriram. A gente até vai fazer um estudo disso mais para frente.
A diferença entre as leis cerimoniais e as leis morais, as leis que são eternas e as leis que vieram antes do pecado e as leis que foram estabelecidas depois do pecado e são temporárias, que apontam para algo em Jesus, apontam para a salvação. Tem uma diferença bem grande entre elas, mas não é o que a gente vai discutir agora. Mas o fato é que muita gente fala assim, nós vivemos na graça e por isso a lei já era. Não faz o menor sentido. O próprio Paulo vai falar sobre isso. Aqui fala também sobre que se nós somos batizados em Cristo e nós somos agora, por isso, descendentes de Abraão, nós devemos praticar as obras de Abraão. Nós devemos fazer como ele, que obedeceu à palavra de Deus, os mandamentos, os mandados, os preceitos, os estatutos e as leis. Depois, mudança e abolição da lei, que está mais ou menos parecido entre as duas coisas, né? Como se a lei de Deus fosse abolida. Paulo fala de maneira muito clara, anulamos a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. A questão é o quê? O homem não é justificado pela lei. O homem é justificado pela fé. Justificação. Eu sou injusto porque eu pequei, eu me tornei injusto. Eu posso me tornar justo. Na verdade, Deus pode me tornar justo através do sacrifício dele, através da graça. Não tem nada que eu faça que me torne justo. Mas isso não quer dizer que eu não deva obedecer à lei de Deus. E aí a gente discutiu um pouco sobre isso, que a lei de Deus não pode ser mudada, não pode ser acrescentada nem diminuída, que as pessoas fazem isso hoje. A gente vai entrar agora na parte que a gente parou. Como é que o mundo de hoje ensina o evangelho? Os protestantes, os evangélicos em geral, ensinam o evangelho como? Antes da cruz era de um jeito, depois da cruz é de outro jeito. Só por isso aqui já está errado. Porque é o evangelho eterno. Ele sempre foi e sempre será igual. Antes da cruz, salvação pelas obras. Depois da cruz, salvação pela graça. Pelas obras ninguém será justificado. Isso fala em Gálatas, isso fala em Efésios 2:8. Pelas obras ninguém será justificado. Se fosse assim, todos os que viveram antes da cruz estão perdidos. Então tá mais uma coisa que demonstra que está errado. A salvação sempre foi pela graça e nós vamos ver isso mais para frente. Os católicos, eles falam que devemos seguir os sacramentos da igreja, são 7 sacramentos, seguiu aqueles sacramentos, você está habilitado para a salvação. E a salvação só existe dentro da igreja, não existe salvação fora da igreja. O espiritismo, sem caridade não há salvação, é basicamente o lema central deles, né? Quanto mais você faz, mais você vai ter de bom. Existem várias linhas de espiritismo, eu conheço um pouco mais sobre a kardecista, que é a que minha tia frequentava, e ela me falou assim que, por exemplo, você vai reencarnando várias vezes, vai se aperfeiçoando, crescendo em graça e conhecimento em uma vida mais pura, até o momento que você se tornaria Deus. Você se torna igual a Deus. Ela falou para mim que Jesus, ele reencarnou tantas vezes que ele se tornou Deus, em que nós podemos nos tornar Deus. A Bruna está falando aqui que é a mentira da serpente, e é exatamente a mentira da serpente mesmo. Inclusive é muito interessante que no próprio catecismo fala assim, Jesus se fez homem para fazer os homens deuses. É uma coisa assim, absurda de se pensar, como se a gente pudesse se tornar Deus. Não, a gente tem que se tornar semelhante a Deus, em caráter, na nossa vida, na nossa comunhão com Deus, mas a gente vai se tornar Deus? Isso nunca vai acontecer de forma nenhuma. E como é que é o Evangelho segundo a Bíblia? Como é que é o Evangelho eterno segundo a Bíblia? O Evangelho, ele é contado através da aliança. Deus fez uma aliança com Adão e Eva. Algumas pessoas entendem que são várias alianças, tá? Isso aqui é uma coisa que eu até quero ver com vocês o que vocês acham, tá? Ô Carmen, diz pra mim, você já estudou alguma coisa sobre essa questão das alianças? O Israel também? Porque existem alguns pensamentos. Existem pessoas que acreditam que são várias alianças feitas Eu por ainda várias não pessoas. estudei, não. Acho que nem o Jael. Porque o Jael não está aqui, está lá no quarto dele que está com dor na perna. Eu estou sozinha e eu não estudei ainda não sobre isso. Beleza. Eu vou passar uma visão resumida, tá, ô Carmen? Se você tiver alguma dúvida, você vai falando. Algumas pessoas acreditam que Tá bom. houve várias alianças. Por exemplo, acreditam que Deus fez uma aliança com Abraão, fez uma aliança com Moisés, fez uma aliança com Davi, fez uma aliança, cada uma aliança diferente da outra. Existem pessoas que acreditam que há uma única aliança, que essa aliança sempre foi a mesma, mas renovada com várias pessoas diferentes. E existem aqueles que acreditam que existem duas alianças. Uma aliança feita com Adão, que é renovada várias vezes, e uma aliança que é feita lá no Monte Sinai somente com os judeus.
Eu creio dessa forma. Eu não vou me aprofundar nisso hoje, mas eu creio que existem duas alianças. Isso para mim é bem claro, porque Jesus fala: essa é a nova aliança. Se é a nova, existe uma velha. A questão é mais entender como é que funcionam essas duas alianças. De forma bem resumida, uma aliança ela é tida, eu vou mostrar aqui, como um contrato. Ó. A própria palavra que aparece no grego ou no hebraico para aliança, mais especificamente a berit, ela significa aliança ou contrato. É a mesma coisa. Então é como se Deus fizesse um contrato, literalmente um contrato com a gente, no qual se a gente cumprisse as regras do contrato, a gente teria a vida eterna. Se a gente descumprisse, pecado, morte. Essa aliança foi feita com Deus lá no Jardim do Éden, com Adão e Eva. E essa aliança é renovada várias vezes. Ela é chamada de a nova aliança. É interessante que a nova aliança ela é mais antiga do que a velha aliança. A nova aliança ela foi feita com Adão. A velha aliança foi feita com Moisés no Monte Sinai. Por que uma é velha e a outra é nova? Eu vou explicar de forma resumida, talvez não fique muito claro agora, mas estudaremos isso no futuro. Uma aliança é como um contrato. Se eu faço um contrato com a Priscila, e eu redigi o contrato, a Priscila concordou com aquele contrato, mas eu não assinei e ela não assinou esse contrato não tem validade, até que seja assinado. Esse contrato só passa a ter validade legal a partir da data em que ele for assinado. A aliança que Deus fez com Adão lá no Éden, ela somente foi assinada com o sangue de Jesus na cruz. Então ela foi assinada muito tempo depois dela ter sido feita. A aliança que Deus fez com Moisés no Monte Sinai, a Bíblia diz no livro do Êxodo, no livro de Levítico, no livro de Números, fala que essa aliança foi assinada no próprio Monte Sinai com sangue de animais. O contrato foi assinado ali. Então ele foi redigido depois daquele contrato com Adão, mas ele foi assinado naquele momento. Ele foi assinado primeiro, por isso é a antiga aliança e a outra é a nova. Mas eu não vou me aprofundar nisso aqui. O que a gente tem que entender é o quê? Existem alianças na Bíblia, a nova e a velha aliança. Essa aliança pode ser entendida como um contrato. A própria palavra significa aliança, concerto, pacto, contrato, compromisso ou juramento. Então, tem um contrato, uma aliança. Como é que essa aliança funciona? Essa aliança é a forma como Deus escolheu para mostrar para a humanidade qual era o plano dele, o que ele esperava da gente. Então, essa aliança é um acordo em que Adão e Eva e Deus estavam fazendo um compromisso. Eles teriam direitos e obrigações. Então, é Deus propondo algo para o ser humano e o ser humano falando, eu vou cumprir a minha parte, eu vou cumprir as condições. Para a gente entender essa questão da aliança, a gente tem que pensar basicamente como um contrato funciona hoje em dia. Como que funciona um contrato? Se você pegar as regras do direito em qualquer lugar do mundo, vai ser assim. Uma aliança, um contrato é feito como? É um acordo entre duas ou mais partes. Se eu vou fazer um contrato com a Carmen, eu me comprometo a direitos e obrigações e a Carmen se compromete a direitos e obrigações. A Priscila, ela não tem nada a ver com esse contrato que eu fiz com a Carmen, a menos que seja um contrato entre eu, Carmen e Priscila. Aí ela faz parte desse contrato. Então, um contrato é um acordo entre duas ou mais partes. As partes entram em acordo para estabelecer alguma coisa, para fazer alguma coisa juntas. Esse contrato gera obrigações. Todos que estão dentro do contrato têm direitos e têm obrigações. E ele não vincula qualquer parte fora do contrato. E também acontece uma outra coisa. Um contrato tem uma previsão de multa. Por exemplo, eu me comprometo com a Carmen eu faço um contrato com ela de que eu vou fornecer água para ela todos os dias da semana. E ela vai me pagar tanto por dia que eu for lá levar água para ela. Se eu deixar de levar água, eu tenho que pagar uma multa. Ou se ela deixar de me pagar, ela tem que pagar uma multa. Então, o contrato existe uma previsão de multa. Olha só, vamos pensar no contrato de internet. Eu faço um contrato com a empresa de internet para ela me fornecer internet. Eu tenho direitos e deveres, a empresa contratada tem direitos e deveres. Então, o fornecedor, a pessoa que está me fornecendo internet, ela tem o direito de receber a mensalidade todos os meses e ela tem o dever de me dar internet, me fornecer internet na medida que a gente contratou. Eu tenho o direito de quê? Eu tenho o direito de receber a internet que eu estou pagando e eu tenho o dever de pagar
a mensalidade. Adão e Eva e Deus tinham um contrato. A Bíblia não deixa isso de uma forma tão clara a princípio, mas se você for estudar a aliança e juntar os textos, você percebe isso com muita clareza. O livro de Hebreus fala bastante sobre esse contrato. O livro de Gálatas também fala. Adão e Eva fizeram um contrato com Deus. Então isso significa que Adão e Eva tinham direitos e deveres. E Deus também tinha direitos e deveres. Quais eram os direitos e deveres que Adão e Eva tinham? Deus falou para eles assim: Adão e Eva, eu estou criando vocês, vocês são minhas criaturas, eu sou seu Deus. Vocês vão poder viver nesse mundo perfeito que eu preparei para vocês. Tudo maravilhoso. Vocês vão receber paz, saúde, amor e vocês vão ter a vida eterna. Mas vocês têm deveres. Vocês têm que me adorar, vocês têm que me amar e vocês têm que me obedecer. Então, enquanto Adão e Eva adorassem, amassem e obedecessem a Deus, Deus daria para Adão e Eva paz, saúde, amor e vida eterna. Deus tinha direitos e deveres? Tinha. Deus é obrigado a fazer alguma coisa? Deus não é obrigado a nada. Mas foi Deus que propôs esse contrato. À medida que Deus se comprometeu, ele se torna obrigado. Ou seja, Deus se comprometeu a, se ele recebesse adoração, amor e obediência, ele daria paz, saúde, amor e vida eterna para Adão e Eva. Nesse contrato, o que você acha, Carmen? Deus em algum momento quebraria a parte dele nesse contrato aqui? Se Adão e Eva cumprissem a parte deles? Eu acho que não. Aqui se fosse para alguém quebrar esse contrato, seria Adão e Eva, né? Deus não quebraria a É, parte dele. Se Adão e Eva quebrassem esse contrato, vamos dizer, Adão e Eva pararam de amar a Deus. Eles não mais vão receber saúde, amor e vida eterna. Adão e Eva pararam de adorar a Deus. Eles não vão mais receber paz, saúde, amor e vida eterna. Eles pararam de obedecer a Deus. Deus não é mais obrigado a dar saúde, paz, amor e vida eterna para eles. Certo? Isso aqui é bem óbvio. é. Se eles cumprissem, Deus vai cumprir. Se eles descumprissem, existe a multa contratual. Qual que é a multa aqui? O salário do pecado é a A morte. morte. Então, se Adão e Eva descumprissem, eles perderam o direito à vida eterna. Eles pecaram, o salário do pecado é a morte. A gente já conversou sobre essa associação outras vezes, mas é só para ilustrar. É como se Deus fosse um grande mar e nós somos os peixes. Nós somos livres. Nós podemos ir para a terra. Nós podemos sair de dentro da vida que é esse mar que é Deus. Ele dá liberdade para a gente, mas ele fala para a gente: Rodrigo, Carmen, Priscila, Juliana, vocês são livres. Vocês podem fazer o que vocês Não dá, quiserem. Mas se não você dá para sair do viver, mar... né? Pode falar, É. Carmen. Não dá para viver, assim como o peixe não pode viver fora d'água, não dá para viver sem Deus também. Exatamente. É exatamente isso. Nós podemos sair do mar e ir para a terra se a gente quiser? Podemos. Mas nós vamos morrer. A vida só existe em Deus. É exatamente isso. Então, se Adão e Eva desobedecessem, eles deveriam morrer. Essa aqui eu quero que você leia com bastante calma, Carmen, porque isso aqui é muito importante, tá? Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. É um texto muito simples, muito conhecido, mas tem um detalhe importantíssimo aqui, tá? A questão aqui é o quê? Se Adão e Eva comessem do fruto proibido, quando eles deveriam morrer, Carmen? A questão é o quê? Eles iam comer do fruto e morrer na mesma hora, instantaneamente morrer. Eles iam comer do fruto, se tornar mortais. Eles iam comer do fruto e ia passar 2 dias, 3 dias eles iam morrer. Ou eles iam morrer espiritualmente. O que você acha? Acho que eles iam morrer espiritualmente. Eu não sei se... Acho que a Juliana deve lembrar disso aqui, né? Que a gente já fez junto. Priscila, eu tenho certeza que lembra. Aqui tem um detalhe muito importante que passa despercebido, sabia? Porque muita gente acredita que eles iam se tornar mortais ou que eles iam morrer espiritualmente. Mas não é isso que o texto diz, Carmen. Olha só o verso 17, ó. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás,
porque no dia em que dele comeres, certamente morrerás. Isso aqui às vezes pode passar despercebido pra gente, mas aqui no texto, no verso 17, diz quando eles iam morrer. A senhora conseguiu enxergar aí? Vou dar mais uma chance para você pensar. Eles só iam morrer se comesse do fruto, quer dizer, se não comesse do fruto, não morreria. Sim, mas o texto diz se eles comessem, quando eles tinham que morrer. Passa despercebido, né? Olha só. Você lembra que quando Adão e Eva viviam ainda no jardim, antes do pecado, Deus visitava eles no jardim? Deus, na viração do dia, ou seja, Sim, perto do pôr do sol, Deus ia visitar eles no jardim. Aqui diz assim, ó, é. olha só. Porque quando no dia em que comeres, certamente morrerás. Quando Adão e Eva morreriam se eles comessem do fruto? Naquele dia. Até o pôr do sol. Você sabe, a Juliana provavelmente já deve ter te falado sobre isso, né? A nossa contagem do dia hoje não é a mesma contagem antiga, né? Um dia ele começa no pôr do sol, né? Ele começa e termina no pôr do sol. No nosso calendário a gente marca o tempo assim, né? Deu meia-noite, passa de um dia para o outro. Mas no calendário de Deus não era assim. Existe uma parte escura, que é chamada de tarde, existe uma parte clara, que é chamada de manhã. Por exemplo, se você for pensar no calendário de Deus agora, hoje não seria mais quinta-feira, já seria sexta-feira, porque já escureceu. A parte escura já faz parte da sexta-feira. Aí vai ter a parte clara, escureceu de novo, já é o sábado. Se a gente for pensar no nosso calendário, hoje ainda é quinta-feira, meia-noite vai virar para sexta-feira, né? Mas de acordo com o É, calendário de Deus não era assim, né? Até a cultura hebraica não é assim. A pessoa que guarda o sábado, por exemplo, começa no pôr do sol de sexta-feira e vai até o pôr do sol de sábado. É a forma como eles contavam, a forma hebraica de contar o tempo, né? Então o que acontece? Adão e Eva comeram, vamos dizer, estou supondo, tá? Era meio-dia. A Eva vai lá e comeu do fruto. Quando que a Eva tinha que morrer? Naquele mesmo momento? Ela ia morrer espiritualmente? Ia se tornar mortal? Não. Até o pôr do sol, naquele dia, ela tinha que morrer. Então, o que que acontece? Vamos pensar na história, olha. Adão e Eva comeram um fruto, não é? E aí, eles que estavam revestidos da glória de Deus, perderam esse revestimento da glória de Deus porque eles se tornaram pecadores. Agora eles mereciam a morte. Para tentar tampar essa falta que estava fazendo a glória de Deus, eles se vestiram de folhas. E quando Deus, na viração do dia, chegou no jardim, eles se esconderam. Porque eles pensaram: Deus está vindo, o dia está acabando, nós pecamos e quebramos o contrato, nós merecemos agora o quê? Morrer. morrer. Mas Deus chegou lá e matou Adão e Eva? Não, Não. Mas como que Deus não matou Adão e Eva se o contrato dizia que eles deviam morrer naquele dia? Se eles não morressem naquele dia, Deus estaria quebrando o próprio contrato. Deus estaria mentindo. E se Deus mentisse, Deus ia ser pecador. Olha que problemão que a gente arruma aqui. Só que é. Adão e Eva não morreram naquele dia. Mas, Carmen, você sabe se alguém morreu naquele dia? Adão e Eva não morreram. Mas alguém morreu? Já ouviu falar sobre isso? Não, Olha só. Naquele dia, Adão e Eva não morreram. Mas sem derramamento de sangue, não existe remissão de pecado. Se o salário do pecado é a morte, alguém tinha que morrer naquele dia. Adão e Eva deveriam ter morrido naquele dia. Mas olha esse texto de Gênesis. Gênesis 3, verso 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Para você fazer veste de pele de um animal, esse animal continua vivo, Carmen? não, tem que matar ele. Tem que matar. Aqui em Gênesis 3:21 aconteceu a primeira morte do nosso mundo. Adão e Eva pecaram e eles mereciam morrer. Mas no lugar deles morreu um animalzinho, que Deus tirou a pele desse animal e vestiu Adão e Eva com essa pele. Que animalzinho foi esse que morreu? Olha o que João Batista fala de Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o Tira o pecado do pecado do mundo. mundo. Olha esse texto de Não poder. Apocalipse. Apocalipse 7, 13 e 14.
Aqui João está vendo a multidão dos salvos. Ele fala assim, o anjo fala para João, um dos anciãos tomou a palavra dizendo, esses que se vestem de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Aí João responde, tu sabes. Então ele disse, são esses os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. O que são as vestes brancas? Nós somos pecadores e merecemos a morte. Deus compara a gente a trapos de imundícia. A senhora já deve ter visto, né, Carmen? Com certeza a senhora já É, viu. Trapos de imundícia é aqueles trapos usados nos leprosos, né? Então nós é. somos trapos de imundícia. Adão e Eva vestidos com as folhas da figueira. Nós pecamos e merecemos a morte, mas a gente tenta fingir que a gente não está tão ruim assim. Mas Deus fez vestes de pele de um animalzinho que morreu no lugar de Adão e Eva. O que esse animalzinho simbolizava? Ali foi o primeiro sacrifício, Carmen. Ali Deus estava mostrando para Adão e Eva o plano da salvação. Por que aconteciam os sacrifícios de animalzinho no Antigo Testamento? A senhora sabe? O que eles apontavam? Eles eram, espiavam pelo pecado dos outros, né? Sim, É. exatamente. Era Eles assim, eram mortos no lugar no lugar do pecado das pessoas, né? exatamente. E aquele cordeirinho simbolizava o quê? O Cordeiro de Deus que viria, não é? Então, cada vez É, que um animalzinho ali morria, significava o quê? Aquela pessoa acreditava que ela era pecadora, que ela merecia a morte, mas é aquele animal inocente, sem pecado, que simboliza que um dia o Filho de Deus vai vir, viver uma vida perfeita e sem pecado, e ia morrer no lugar dele, que era merecedor da morte. Então, aqui, em Adão e Eva, né, quando eles pecaram e naquele dia eles deveriam morrer, estava sendo estabelecido o quê? O entendimento de que eles eram pecadores, eles mereciam a morte, mas eles poderiam ter um substituto para morrer no lugar deles. Olha o que fala a primeira carta de Pedro 1, 18 a 20. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados, né, do vosso fútil procedimento. Não foi por prata ou ouro que vocês foram resgatados do pecado e da morte, mas foi pelo precioso sangue, como um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito quando, ó, antes da a fundação do mundo. fundação do mundo. Depois tem outro texto, Apocalipse, que fala o livro da vida do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Sabe que cordeiro que é esse? Aquele cordeirinho que Deus fez as vestes para Adão e Eva. Lá, Ah, naquele momento, Carmen, Adão e Eva entenderam assim: nós somos pecadores, nós desobedecemos a Deus, quebramos o contrato, quebramos a aliança, nós merecemos a morte, e se Deus matar a gente agora, ele é justo. Mas Deus, em vez de matar Adão e Eva, fala para eles: eu tenho uma proposta para vocês. Olha só. Deus, com isso, matando, mostrando que o cordeirinho ia morrer no lugar de Adão e Eva, ele está quebrando o contrato? Ele está voltando atrás na palavra dele? Olha só o que fala aqui. Conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Sabe qual é o mistério guardado em silêncio nos tempos eternos? A gente fez a analogia de um contrato para mostrar a aliança, não é? Adão e Eva tinham direitos e deveres, Deus tinha direitos e deveres. Adão e Eva, eles desobedeceram a Deus. Deus agora não era mais obrigado a dar paz, saúde, amor e vida eterna para eles. A multa do contrato era a morte. Adão e Eva deveriam morrer. Só que tinha uma cláusula no contrato que nem Adão e Eva sabiam, nem os anjos sabiam, mas desde a eternidade, antes da criação, mesmo dos anjos ou mesmo da terra, Deus já tinha estipulado. Se um dia a humanidade pecar e eles merecerem a morte, quem que vai morrer no lugar da humanidade? o Jesus. Cordeiro, Jesus, Existe um, Cordeiro de fia... Deus. Existe um fiador nesse contrato, nessa aliança. O que um fiador faz, Carmen? Se eu tenho uma conta, eu faço um empréstimo e você é minha fiadora. Se eu não pagar, quem que paga? Afiador, A fiadora. E quem que é o nosso fiador? é Jesus. Hebreus 7:22, olha só. Por isso mesmo, Jesus tem se tornado o quê? Fiador de Eu tô superior aliança. Olha, a Bíblia usa a linguagem jurídica. Jesus é o nosso fiador. Ele é o fiador do nosso de contrato. Nós superior merecíamos a aliança. morte. Olha só, Adão e Eva teve uma aliança com Deus realmente? Olha só,
Eles transgrediram a aliança como Adão. Ou seja, se nós transgredimos a aliança como Adão, o povo judeu transgrediu a aliança como Adão, Adão também transgrediu, não é? Eles se É, portaram aleivosamente contra mim. Aleivo é a parte da lei, contra a lei. Então, Adão transgrediu a aliança. Nós também transgredimos a aliança. E porque nós transgredimos a aliança, Jesus se tornou o nosso fiador. Então, a morte que Adão e Eva deveriam ter morrido no Jardim do Éden no dia que eles pecaram, foi trocada. Alguém morreu no lugar deles. Um cordeirinho que simbolizava que um dia Jesus viria para ser o nosso Salvador. Aí eu pergunto para a senhora, isso aqui, eles foram justificados, ou eles foram salvos pela fé ou pela graça? pe- pela graça. Completamente pela graça, não é? Naquele É. momento ali, Adão entendeu o quê? Eu pequei, eu mereço a morte, e quem que tem que matar o cordeirinho quando peca? É o próprio pecador. Então, pensa bem, um mundo perfeito, um mundo maravilhoso, nenhuma folha caiu de uma árvore. E ali Adão teve que matar o primeiro animalzinho, a primeira morte que existiu no universo. Ele teve que cortar o pescocinho daquele cordeirinho, pegar o sangue dele e falar: esse sangue aqui simboliza que um dia Deus, Jesus, vai se fazer homem e vai morrer no meu lugar para que eu possa ter a vida eterna. É muito mais amplo do que a gente imagina, é muito maior do que a gente imagina. Tanto que ali, nesse contexto, os filhos de Adão, Caim e Abel, vão oferecer uma oferta para Deus. Muita gente pensa que essa oferta era uma oferta como se fosse de dízimos. Não é. Essa oferta que eles estão oferecendo para Deus é uma oferta pelo pecado. Porque Adão ensinou para eles que quem pecar merece a morte, mas você pode ter um fiador. Você pode pegar um cordeirinho que simboliza que você crê que um dia Jesus vai morrer no seu lugar. E você sacrifica esse cordeirinho. Abel sacrificou o cordeirinho, como Deus tinha pedido, e Deus aceitou a oferta pelo pecado que Abel ofereceu. E Caim? Caim ofereceu o fruto da terra. A questão, muita gente fala, um fez de coração, o outro não. A questão não é essa. Um ofereceu o cordeiro, que era a oferta pelo pecado que Deus exigiu. O outro ofereceu o fruto da terra, que não é a oferta que Deus exigiu. Deus fala para Caim, se você fizer como eu te pedi, você vai ser, o seu sacrifício Ai, vai eu ser nunca aceito. tinha entendido isso. É. Eu não entendia isso aí. Mas não faz Eu sentido? sempre. Aham, agora faz sentido. É porque a Antes gente não estava entendendo, não entendia bem isso, não. é porque não parece, por que Deus aceitou de um e não do outro? É porque ali era uma oferta pelo pecado. A oferta pelo pecado é o animal, não tem outra oferta pelo pecado, né? Mas a gente É aprende que é verdade, como se fosse dízimo, né? é verdade. É, Beleza. aprende como se fosse dízimo. É. Ali, se você for ver, Né? é um contexto logo depois da aliança que a Deus fez dessa renovação da aliança, renovação desse contrato que Deus faz ali com Adão e Eva, né? Que ele apresenta Jesus como fiador. E ali eles tinham que aceitar, né? Adão e Eva poderiam ter falado: não, eu não aceito, eu mesmo vou morrer pelo meu pecado. Mas eles aceitaram. E aí isso foi passando de geração em geração, até que se perde, né? E depois tem que ser reensinado ali por Moisés. Então, Jesus, como fiador da nossa aliança, ele paga o preço da morte no nosso lugar. Adão e Eva entenderam pela fé que eles tinham pecado e eles mereciam a morte. E se eles pecaram e mereceram a morte, existia uma cláusula oculta no contrato que Adão e Eva não sabiam. Os anjos não sabiam, mas que Jesus, ele seria o nosso fiador do contrato da aliança. E ele pagaria o preço da morte no nosso lugar. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Obras ou graça? Graça. Desde quando? Desde Adão e Eva. Até quando? Até que Jesus volte. Gálatas 3, 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei. O que é a maldição da lei? O pecado. Tudo que quebra a Ah, lei é o pecado, que leva ao quê? Morte. Fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então a regra é essa aqui, ó. O homem desobedeceu, e o homem merece o quê? A morte. Adão morte. e Eva desobedeceram, mereciam a morte. Eu
desobedeci e mereço a morte. Você, Carmen, desobedeceu e merece a morte. A Priscila, a Juliana, o Israel, a Maiara, a Bruna, todos nós desobedecemos e todos nós merecemos a morte. Jesus viveu uma vida perfeita, obedeceu e merece o quê? A vida. Mas o que Vida eterna. acontece? Ele morreu para nos salvar. O contrário. Então o homem que desobedeceu recebe a vida e Jesus que obedeceu recebe a morte. Olha só como que Deus é maravilhoso, não é? Ele morre a morte que a gente merecia para que a gente tenha a vida que ele tinha direito. Olha como ele é maravilhoso, né? Ele não precisava ter Verdade. feito isso. Ele podia ter simplesmente destruído Adão e Eva e começado tudo de novo. Mas ele ama a gente tanto, né? Agora uma pergunta. Até aqui tá tudo certo, Carmen? Tá entendendo bem? Estou entendendo. Tem alguma dúvida por enquanto? Surgiu alguma coisa? Não. Tá bom. Não tem dúvida, porque é uma coisa que eu ainda não tinha estudado, não entendia bem, então eu aprendi uma vez só. Só existe dúvida quando eu sei de um jeito e aprendo de outro, aí fica uma dúvida. Mas até aqui está tudo certo. Ótimo. Mas assim, quando a senhora for estudar, provavelmente vai surgir alguma dúvida e é importante que tenha e a gente vai conversando. Não, mas se surgir alguma dúvida, eu anoto, depois pergunto a você. Beleza. Eu falei isso com vocês na semana passada sobre salvação e vida eterna. São coisas diferentes. A vida eterna é o direito de quem seguiu o contrato, né? Adão e Eva, se eles seguissem o contrato, a aliança, eles tinham direito a ter a vida eterna. Eles só perderiam a vida eterna se eles cometessem algum pecado. E salvação, ela é o quê? Alguém já pecou e vai ser resgatado daquele pecado. São coisas diferentes. Olha só. Mateus 19, 16 ao 22. A senhora tá achando que tá num ritmo muito rápido ou tá bom? Não, tá bom. Tá bom? É que eu tô lendo os textos direto na tela porque eu sei que a senhora vai conferir depois, tá bom? Porque aí vai mais rápido um pouquinho. Tá bom. Então aqui o que acontece? Mateus 19, 16 a 22 é a história do jovem rico. Todo mundo conhece essa história. Olha só. A pergunta que o jovem rico faz, ela mostra o porquê da resposta de Jesus ter sido como ela foi. O jovem rico chega para Jesus e fala assim: Eis que se aproximou dele e perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Tá vendo? O jovem rico, ele pergunta para Jesus o que eu preciso para a vida eterna. Ele não perguntou para Jesus o que eu preciso para a salvação. O jovem rico já tinha pecado, Carmen? Sim. Com certeza, não é? Então, se ele pecou, ele tem direito à vida eterna? Não. Não, mas ele poderia ter salvação. Mas ele pergunta sobre a vida eterna. Então, o que acontece? Jesus respondeu: Por que me perguntas sobre o que é bom? Bom só há um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Olha só o que Jesus respondeu. Você quer ter a vida eterna, jovem rico? Para você ter a vida eterna, você tem que guardar os mandamentos. E nunca falhar, e nunca errar, nunca pecar. Se o jovem rico nunca tivesse pecado e guardasse os mandamentos, cumprisse a aliança que Adão e Eva não cumpriram, o jovem rico ia ter a vida eterna? Sim. Sim, mas ele não fez isso. Mas a pergunta dele não foi sobre salvação, foi sobre vida eterna. E Jesus responde sobre vida eterna. Aí o jovem rico pergunta: quais mandamentos? Aí Jesus dá um exemplo, né? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, ama teu próximo como a ti mesmo. E aí o jovem rico falou: tudo isso eu tenho guardado desde minha juventude. Que é mentira. Ele não conseguiu cumprir todos os mandamentos desde a juventude dele. O que me falta ainda? Aí Jesus fala assim: se queres ser perfeito, vende os teus bens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu, e vem e segue-me. Por que Jesus respondeu isso aqui para ele? Porque com certeza um dos pecados desse jovem rico era ter o dinheiro e os bens acima do próprio Deus. Não é verdade? Então faz muito sentido de que na cabeça do jovem rico ele se achava muito justo. Mas na verdade ele tinha ídolos acima de Deus que ali eram os bens e o dinheiro. E ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Aqui ele mostrou, né? Ele já tinha pecado. Mas a pergunta dele não foi a pergunta certa. Se ele perguntasse para Jesus: Mestre, o que eu preciso para ter a vida eterna? Jesus ia falar assim: arrepende-te e segue. Não, para ter a salvação. Para ter a salvação. Eu estava lendo o texto e falei errado. Se ele perguntasse o que eu preciso para alcançar a salvação, você se arrepende e me segue. Era isso.
Que a salvação não é pelas obras, ela é pela graça. Então, olha só, a questão é essa daqui. Se uma pessoa for fiel ao contrato, se uma pessoa seguir a aliança, Carmen, perfeitamente, desde que ela nasceu até o final, ela tem direito à vida eterna? Ela tem direito. Ela tem direito. Olha o que fala a carta de Romanos. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado um favor, e sim uma dívida. Se eu cumprir a minha parte do contrato, Deus vai cumprir a parte dele. Mas o fato é Com que ninguém certeza. conseguiu. É. Segunda pergunta. Ah, olha só. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem domínio sobre ele. Por que a morte não tem domínio sobre Jesus? Porque ele foi fiel ao contrato. Então, mesmo ele tendo morrido de forma injusta, ele tinha direito à vida eterna. E ele ressuscitou. Quem for fiel ao contrato, eu segui o contrato ali perfeito, Carmen. A minha vida inteira eu nunca pequei, como Jesus. Jesus precisa de salvação? Ou alguém que vivesse o contrato perfeitamente precisaria de salvação? Não, Jesus não precisa de salvação, porque ele não tinha pecado. Ele não se Ele já perdeu? estava. Ele não se perdeu, é. Se eu cumprisse o Ele contrato, só, eu também não teria me perdido. ele só, ele só morreu porque a finalidade era pagar o preço por nós, né? Sim, e de forma injusta, né? É De muito forma, de injusta. forma injusta. Então, quem for fiel ao contrato, quem for, que se alguém fosse, né, fiel ao contrato como Jesus foi, precisaria de salvação? Não, porque quem não se perdeu não precisa ser salvo. Vida eterna é o quê? Sim. Vida eterna é o direito dado a quem honrou o contrato. Ao que trabalha, o salário não é dívida, não é favor, é dívida. Se eu honrei o contrato, eu tenho direito à vida eterna. Jesus foi o único que honrou o contrato e tem direito à vida eterna. E o que é salvação? Salvação, ela é o quê? Fala assim, o que trabalha, o salário não é favor, é dívida. Mas o que não trabalha, nós que pecamos, nós que quebramos a aliança, mas cremos naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Isso é salvação. Salvação é o quê? Eu não mereço, eu quebrei o contrato, mas eu creio naquele que venceu e que honrou o contrato. Eu creio que eu tenho um fiador que morreu no meu lugar, para que eu possa ter o direito à vida eterna, para que eu possa ser resgatado, salvo, e para que eu tenha de volta esse direito à vida eterna que eu tinha perdido. Então, pensando no contrato, né? Adão e Eva quebraram o contrato, eu quebrei o contrato, vocês quebraram o contrato, nós merecíamos a morte, mas nós temos a opção de ter um fiador, Jesus Cristo, o justo. Quando chegar a hora do juízo, qual que é a diferença entre salvo e perdido? O salvo é pecador, o perdido também é pecador. Só que quando o nome de um salvo passar pelo juízo, Deus vai olhar para o nome daquele salvo e vai falar assim: Rodrigo, o que ele é? Pecador. O que ele merece? A morte. O Rodrigo crê no fiador, ele viveu uma vida coerente com o evangelho eterno, ele cumpriu os requisitos, ainda que de forma falha, continuou com pecados, continuou errando, continuou falhando, mas ele creu, ele se esforçou, ele tentou, ele se santificou, ele orou, ele teve comunhão comigo, ele tem direito a esse fiador, ele quer esse fiador? Sim. Então aquilo que era injusto vai ser tornado justo, as minhas vestes de imundícia vão ser transformadas em vestes limpas, e quando Deus olhar para as minhas obras, ele vai ver as obras de Jesus. Mas e se eu não creio em Jesus? Se eu não passei por esse processo de santificação? Rodrigo, ele é o quê? Pecador. Ele merece o quê? A morte. Ele tem o fiador? Não. Quem vai pagar o preço da morte? Ele próprio. Destruição final. Então, como é que a Bíblia ensina o Evangelho eterno, Carmen? Diferente do que a gente aprende, do jeito que a senhora aprendeu, do jeito que eu aprendi, do jeito que a Priscila aprendeu, eu acredito que deve ter sido do jeito que a Juliana aprendeu também. As pessoas ensinam antes da cruz, salvação pelas obras, depois da cruz, salvação pela graça. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Antes da cruz, a salvação era por fé no Cordeiro que um dia virá e vai morrer pelo meu pecado e vai me salvar. E depois da cruz, a salvação é a salvação por fé no Cordeiro que já veio, já morreu pelos meus pecados e que um dia vai voltar. Vamos pegar textos que falam sobre isso? Por exemplo, Abraão. Abraão viveu antes ou depois da cruz? Antes. Se a teoria de que salvação era pelas obras antes da cruz, então o Abraão teria que ter sido salvo pelas obras, certo? Como que Abraão foi salvo?
Romanos 4, do 1 ao 7. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, ele tem de se gloriar, porém não diante de Deus. Ele está falando assim, se Abraão foi salvo pelas obras, então ele tem méritos. Mas nós, seres humanos, temos méritos? Não. O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Isso aqui é salvação pelas obras ou pela fé? Pela graça. Pela... Ele creu, então creu pela fé. Pela fé e pela graça, antes da cruz. Ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Davi é antes da cruz, depois da cruz, Davi é antes da cruz. E ele falou que a salvação é justiça atribuída por Deus, graça, independentemente das obras. Abraão e Davi guardavam os mandamentos, obedeciam a Deus? Sim. Falhavam, pecavam? Sim. Mas eles se esforçavam. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Hebreus 11, eu não vou ler, mas é uma coisa legal para você ler depois, Carmen. Provavelmente você já conhece. É um capítulo lindo que fala sobre a salvação, sobre a fé. E aqui vai usar vários exemplos de pessoas que foram salvas pela fé. Eu não vou ler, só vou citar alguns nomes. Abel, pela fé. Enoque, pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Noé, pela fé. Abraão, pela fé. Sara, pela fé. Eu me perdi em qual que eu parei aqui. Aí vai falar de outros exemplos de Abraão. Isaac, Jacó, José, Moisés, Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel. Todos exemplos de pessoas antes da cruz salvas pela fé. Fé. Aqui fala assim, essa parte eu acho linda. Os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, ó Daniel. Extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio. Oi? Não estou falando com o Israel aqui. Ah, tá. Cerrados pelo meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos vestidos de pele de ovelhas e de cabras. Tá dando problema aqui. Necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses obtiveram bom testemunho por sua... Todos eles salvos pelas obras antes da cruz, né, Carmen? Do jeitinho que ensinaram para nós. Não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Aqui, por mais que eles tenham vivido pela fé, qual que é a promessa que Deus fez para eles? Salvação e vida eterna. Eles ainda não têm a vida eterna. Por quê? Porque Deus proveu coisa superior a nosso respeito para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Eles só vão ressuscitar na volta de Jesus. E todos são transformados juntos e levados juntos para o céu. Então, antes da cruz, salvação por fé no Cordeiro que virá. Salvação pela graça. Depois da cruz, salvação por fé no Cordeiro que já veio e vai voltar. Esse é o Evangelho eterno. Sempre foi igual e sempre vai ser igual. As mesmas regras lá de trás são as mesmas regras de hoje. A mesma forma de salvação lá de trás é a mesma forma de salvação hoje. E o mensageiro desse Apocalipse 14 tem que pregar isso para o mundo, sabe por quê? Porque as pessoas hoje acreditam muito mais nos dois extremos. Ou elas acreditam que elas têm que fazer para ser salvo. Eu faço para ser salvo. Ou as pessoas acreditam na graça barata. Sabe o que é a graça barata? É pensar que Jesus morreu por nós, nós temos a graça, eu vivo minha vida do jeito que eu quiser, Carmen. Eu faço o que eu quiser, Deus me aceita de qualquer jeito, Deus me ama. Não importa o que ele pediu, Deus vai me aceitar. Eu estou independente da vontade de Deus, eu faço o que eu quiser.
Eu obedeço o que eu quiser, eu acredito no que eu quiser e eu vou ter a minha graça, porque eu sou salvo pela graça. Eu creio em Jesus, eu falei que eu creio em Jesus, eu fui batizado, eu frequento a igreja. Essa é a graça barata. Os dois extremos estão errados, né? A gente tem que harmonizar isso daí. As obras são importantes, as obras elas mostram pra gente se a gente está seguindo o caminho correto, no sentido de que se a árvore dá bons frutos, ela é uma boa árvore, se ela dá maus frutos, ela é uma árvore. A gente vai entendendo através da lei qual que é o caminho correto a seguir. Mas a salvação sempre foi e sempre vai ser pela graça. Porque a partir do momento que eu pequei uma única vez na minha vida, eu perdi o direito à vida eterna. Eu mereço a morte, nós somos merecedores da morte. Mas graças a Deus que oferece pra gente o Evangelho eterno, oferece pra gente a graça, a gente crê no Cordeiro que já veio e vai voltar, que morreu no nosso lugar pelos nossos pecados. Isso vale desde Adão, isso vai valer até que a porta da graça se feche, próximo da volta de Jesus. Então essa é a primeira parte, Carmen, o Evangelho eterno. É muito importante que as pessoas entendam isso antes que venha o fim, né? É verdade. Hoje foi bem mais rápido do que costuma ser, porque a gente pegou só um finalzinho. Sobre isso aqui, tudo bem? Alguma dúvida, alguma pergunta? Quer acrescentar alguma coisa? Não, tá tudo certo. Eu acho que hoje a gravação deu certo. Espero que sim. Espero que Aí eu já coloco lá pra gente. Priscila, Juliana, querem acrescentar alguma coisa? Querem perguntar alguma coisa? Não, tá tudo ok. Certo. Então, vamos ficar por aqui. Semana que vem nós vamos estudar a segunda parte do tema, que é temer a Deus e dar glórias a Deus. Então, é uma coisa, se vocês quiserem dar uma olhadinha durante a semana, se quiserem pensar alguma coisa sobre, né? Essa parte é bem legal também. A semana que vem também é um tema que não costuma ser demorado. Carmen, você pode entendi. fazer oração pra gente finalizar? Sim, posso. Senhor Deus Todo-Poderoso, graças te damos, Senhor, por tudo que foi explicado e ensinado esta noite. Dá-nos sabedoria, Deus, não somente para aprender, mas para praticarmos tudo aquilo que o Senhor mostrou através de Sua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama incondicionalmente, Pai. E que tudo que o Senhor fez foi sempre para que todos nós pudéssemos ter salvação e ter vida eterna. Graças te damos por a sua bondade e misericórdia, Senhor. Obrigado também pela vida do Rodrigo, Deus. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado porque o Senhor tem dado a ele a sabedoria para ele explicar todas as coisas de forma que a gente possa entender. Em tudo te damos graça, ainda mais uma vez, no nome de Jesus. Amém. Graças a Amém. Deus. Graças a Deus. Muito bom, né? Muito Amém. bom poder entender melhor essas coisas que são tão importantes pra gente, né? Verdade. Mas quando a gente entende o porquê do porquê do porquê, aí é mais fácil para a gente guardar, Eu achei engraçado gravar. a senhora falar isso, o porquê do porquê do porquê. Não é? Mas é verdade. Explica tudo bem explicadinho, então é mais fácil para você guardar. Eu falo isso porque eu tenho dificuldade para guardar as coisas, entendeu? Então a gente tem não é só a memória, é o entendimento, sabe? O raciocínio. Que eu gosto que você faz essas perguntas para mim, eu sou obrigada a raciocinar, a pensar. E isso é uma boa forma de aprender. Ah, eu também acho isso ótimo. É o jeito que Jesus fazia, né? É o melhor jeito que tem. Jesus, ele não É, dava as respostas assim de mão beijada, né? Ele fazia o povo é. pensar. Muitas das vezes ele respondia com uma pergunta. É, ele fazia o povo pensar. Essas coisas são difíceis mesmo e a gente é habituado a só ouvir, sem participar, no sentido de se questionar, de perguntar, de raciocinar. Isso é muito importante, né? Então, mas eu já tenho uma dificuldade, eu tenho uma facilidade muito grande de dormir. Aí começa a falar, 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 falar. Se não é alguma coisa que chame a minha atenção ou que eu possa interagir,
e eu me pego cochilando. Isso é muito ruim. Mas então é um bom sinal que a senhora não dormiu nenhuma vez ainda. Não, graças a Deus não. Eu falei para a Juliana, manter, a forma com que você prega, não com que você explica e ensina, me mantém atenta, Que bom. entendeu? Graças Porque a de Deus. repente você me faz uma pergunta, se eu estiver cochilando, eu não vou saber responder. Aí vai dar uma roncada em vez de responder, Bruno. Por isso você fica perguntando. Mas tá bom, gente. Olha, olha aqui, Rodrigo. É muito ruim às vezes, até isso é com a pregação também. Tem pastor que prega que o tempo todo mantém a gente ligado. Às vezes, quando acaba a pregação, a gente até fica com dó, queria que continuasse. É E tem verdade. pastor que prega que é aquela monotonia, me dá um sono e eu fico nervosa, porque às vezes eu assim fico quase cochilando, o pastor dá um grito lá e eu levo cada susto, até cai a Bíblia. Pra ficar esperto, né? Então, por isso que eu gosto quando eu pego um pastor que prega mesmo, legal. Nossa, é muito bom, É porque aí muito eu bom. não consigo de jeito nenhum. Eu gosto quando a pessoa usa muito a Bíblia, que toda hora fica, você tem que buscar uma coisa aqui, uma coisa lá. Eu não gosto de muita pregação quando a pessoa abre a Bíblia e só sai falando, fala um versículo e só sai falando. Eu gosto quando tem um monte. Então, porque aí chama atenção, você é obrigado a estar procurando na Bíblia, sabe, você tem que ter o raciocínio rápido para não perder o meado, o fio do meado, sei lá como é que chama. Ai, aí é muito bom. E também dá pra gente, a gente se acostuma com a Bíblia, pra abrir rápido, achar rápido, né? Então, é ótimo. Eu tenho facilidade para abrir, às vezes eu já abro até na página. O É verdade. problema meu todo é mais enxergar direito. Por causa que eu já vou fazer agora 81 anos, agora, mês que vem, agora em junho, eu Uhum. faço 81 anos. Aí eu fui no Dr. Moraes, naquela clínica, e ele disse que lá no fundo do meu olho tem uma pelezinha, mas que não dá nem para operar, porque já é da velhice, é da idade. Tem que comprar uma Bíblia E igual a minha mãe. dificulta bem. A minha mãe tem aquela que é a letra É, extra gigante, já viu? Nossa, é muito boa. não, a minha é gigante, ainda tem outra extra Tem uma gigante. que é extra Então eu vou ter que. gigante. Sem brincadeira, o E aí eu título tô. da Bíblia é desse tamanho dessa letra na tela aqui, assim. Ah, é melhor, né? Ai, Rodrigo, então tá. Muito obrigado, viu? Eu Ah, agradeço você, imagina. porque para que a gente possa aprender essa palavra aí, você teve que se esforçar de fazer um plano de aula bom, de fazer, botar as figuras, gravura, a forma mais fácil de ensinar. Então, teve todo um trabalho, um esforço seu, e gratuitamente isso é uma benção muito grande, tá? Mas é feito Que com muito Deus te prazer, viu? recompense. Mas não é gratuito, não. Daqui a pouco eu vou falar do dízimo, eu vou começar a cobrar, vocês vão ver só. Tá bom. Boa noite, gente. Fiquem com Deus, Boa viu? Semana que noite. vem tem mais. Noite, Deus te abençoe. Deus abençoe. Obrigada, Rodrigo. Imagina, até mais. Eu vou mandar depois lá no Boa grupo noite. tudo. Se bem que o material eu já mandei, eu vou mandar só o link, tá bom? Se bem que eu acho que eu autorizei, eu acho que esse material, mas de qualquer forma eu mando tudo lá. Gente, boa noite, fiquem com Deus e até mais.